Você já percebeu como o Salmo 91 é citado nos momentos de maior medo, perigo e incertezas? Mas afinal, de onde vem o poder desse salmo? Ele é apenas uma promessa de proteção? Ou existe algo mais profundo escondido em suas palavras? Neste vídeo, vamos mergulhar no Salmo 91 para entender seu contexto, significado e por que ele atravessa gerações como um dos textos mais proclamados da Bíblia. Prepare-se para descobrir por que esse salmo continua sendo um refúgio espiritual para milhões de pessoas. Imagine uma casa onde você reside de forma permanente, com portas reforçadas, trancas seguras e um sistema de alarme que repele qualquer intruso. Não se trata de uma casa de temporada, que chega para um fim de semana e parte logo em seguida. É a sua verdadeira habitação, o lugar onde você descansa profundamente, sabendo que ali ninguém pode alcançá-lo. É exatamente essa imagem que o Salmo 91 evoca nos versículos iniciais, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Habitar significa morar de maneira contínua e vitalícia, fazendo de Deus não só um hóspede passageiro, mas a própria estrutura da nossa existência. Esse salmo é parte do livro do Saltério, que abrange os salmos 90 a 106, onde a maioria não indica o autor ou a data precisa. O Salmo 91 surge como um clássico atemporal, sem identificação exata de quem o escreveu, mas carregado de profundidade espiritual. Ele não é um talismã místico a ser aberto em uma página e colocado sobre um móvel para espantar males, como infelizmente muitos fazem, tratando a Bíblia como uma ferradura espiritual ou amuleto. Essa maneira de usá-lo ignora o ensino claro lá no Salmo 119, que descreve a palavra para ser guardada no coração, não para pecarmos contra Deus, e não como objeto mágico exposto na sala. No versículo 2, o salmista declara: "Esta é a minha declaração a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio." Aqui entramos em um campo de batalha espiritual, cercado por perigos invisíveis e visíveis. Não apenas ameaças humanas, mas também de ameaças demoníacas e espirituais que não enxergamos. Como os três inimigos descritos, resumidamente, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, lá no capítulo 2, versículo 1 a 3. O mundo ao nosso redor, a carne dentro de nós e o diabo nas regiões celestiais. Em meio à guerra, o refúgio é a fortaleza para onde o guerreiro corre quando sitiado. Ou seja, nós recorremos à prática do Salmo 91. Prosseguindo para o verso 3, o livramento inicia com: "Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa." O laço é a armadilha sutil, uma arapuca na caça rural. O pássaro vê a isca apetitosa, sem perceber o perigo oculto por trás. São vínculos humanos e espirituais que nos capturam quando não temos discernimento. O apóstolo Paulo adverte em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, para não ignorarmos os desígnios de Satanás. Acompanhe a leitura. "A fim de que Satanás não nos vença, pois conhecemos bem os seus planos." A peste perniciosa evoca doenças endêmicas e epidêmicas históricas, como a peste negra que dizimou 1/3 da Europa, lembrando nossa vulnerabilidade a vírus e bactérias invisíveis. Deus nos livra em consequência de habitar nele permanentemente. No versículo 4, a proteção ganha contornos amorosos. Ele cobrirá você com suas asas e você encontrará segurança debaixo delas. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Agora, imagine uma cena da natureza. Uma ave, ao ver a chuva e a enxurrada, conduz os filhotes para debaixo das asas, sofrendo o impacto para protegê-los. Essa ilustração é eloquente do cuidado divino. O Salmo 36, versículo 7, reforça esse cuidado quando descreve: "Como é precioso teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra de tuas asas." Além desse salmo, há também o Salmo 57, no versículo 1, que suplica: "Sê misericordioso para comigo, ó Deus! Sê misericordioso para comigo, pois a minha alma confia em ti. Sim, na sombra das tuas asas farei o meu refúgio, até que essas calamidades tenham passado." Então, entendemos a verdade de Deus. Ele é o escudo que repele o revés. Agora, considere a águia. Ao detectar tempestade, voa acima das nuvens para obter serenidade no voo, ao contrário do inhambu, que voa abaixo e sofre os ventos. Para nós, frágeis como filhotes aos olhos de Deus, o refúgio é debaixo das asas do onipotente Deus Todo-Poderoso. Nesse sentido, refletimos no contexto histórico de turbulência em Israel,
com guerras vizinhas e crises internas. O Salmo foi escrito não só para consolar um povo aflito, mas também para uma mensagem universal para todos os cristãos. Você permanece em Deus como um morador permanente? Ou é apenas uma espécie de turista que lê o Salmo 91 somente em crises passageiras? Essa permanência que devemos ter em Deus desdobra os livramentos que o tema central revela. Habitar em Deus não nos isola de batalhas, mas garante proteção incomparável. No versículo 5 está escrito: Você não terá medo dos perigos da noite, nem das flechas atiradas de dia. O medo não é um mero sentimento, mas um espírito opressor, como o apóstolo Paulo afirma na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de medo ou de timidez, mas de poder, amor e autodisciplina. Quando nos sentimos vulneráveis ao que foge ao nosso controle, como a dor da traição, a solidão, a doença, entre outras coisas, o Salmo 23, especificamente no versículo 4, deve se fazer presente no nosso pensamento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu está comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Armas forjadas não prosperam contra nós, conforme está escrito em Isaías 54, versículo 17. Acompanhe a leitura. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. No versículo 6 do Salmo 91 está escrito: Nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que destrói ao meio-dia. Isso nos revela os perigos visíveis que vivenciamos como humanidade. Vamos entender isso melhor. O apóstolo Pedro, conforme está escrito lá em Atos 12, preso por ordem de Herodes, na última noite, Pedro, no corredor da morte, ele sabe que vai morrer ao amanhecer. O que ele está fazendo? Dormindo, cheio de algemas aos pés e nas mãos. Está dormindo, sob a paz que excede entendimento. A igreja enfrentou perseguição. Sob o imperador romano Nero, crucificação dos cristãos em massa, até faltar madeira. Vespasiano inaugurou o Coliseu em 100 dias de cristãos jogados nas arenas para serem devorados por leões e pisados por touros. Perpétua, por exemplo, era uma mulher da nobreza em Cartago, no norte da África. Ela tinha 7 filhos, e os seus algozes executaram cada filho dela na sua presença, de maneira diferente, para torturá-la emocionalmente e espiritualmente. E ela encorajando seus filhos a não recuarem, a não se intimidarem. E quando só sobrou ela, começou a ser castigada. Ela disse para o seu algoz: Vivo eu te vencerei, morta vencer-te-ei ainda mais. É bom lembrar que aconteceram a Inquisição e as guerras religiosas. Outro fato histórico, a Noite de São Bartolomeu, que aconteceu em 24 de agosto de 1577, na França, onde 70 mil cristãos foram mortos de uma só vez de forma traiçoeira. E também o comunismo de 1917, que torturou milhões. O século XX matou mais cristãos do que toda a história anterior. Esse contexto mostra para nós que podemos ser libertos. Ou, se não formos libertos do fato, mas libertos do medo, porque às vezes Deus nos permite passar, mas tira todo o medo. É uma verdade incompreensível para nós, mas é para compreendermos que a graça é que nos sustenta. Os versículos 7 e 8 prometem um livramento singular. Ainda que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, você não será atingido. Basta olhar para ver como os ímpios serão castigados. Não se trata de invulnerabilidade absoluta, uma vez que a história nos mostra que homens e mulheres adoeceram, foram presos, torturados e até selaram sua fé com o próprio sangue. O que o texto enfatiza é a soberania divina. Ninguém, nem o diabo, nem qualquer ser humano pode nos atingir sem a permissão de Deus, como no caso de Jó, em que Satanás só avançou até o exato limite traçado pelo Senhor. Nessas circunstâncias, as tragédias aparentes se transformam em triunfos retumbantes, gerando glória para o nome de Deus e bem para o seu povo. Já os versículos 9 e 10 reiteram: Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, praga nenhuma se aproximará da sua casa. Aqui, os livramentos se revelam em 3 formas profundas. Primeiro, do perigo, quando pragas espirituais ou físicas simplesmente não chegam à sua vida, como as práticas de feitiçaria, que se mostram ineficazes sob a cobertura do sangue do Cordeiro. Segundo, no perigo, preservando no meio da aflição, como os amigos de Daniel,
livrados da fornalha ardente, ou o próprio Daniel, na cova dos leões. E terceiro, através do perigo, transformando adversidades que surgem na vida em portais de vitória e crescimento. Os versículos 11 e 12 descrevem: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você por onde quer que você ande. Eles vão segurá-lo com as mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Aqui, os anjos não são meros observadores distantes, mas guardiões fiéis e ativos, ministrando sobre ordens diretas de Deus para guardar cada passo dos nossos caminhos cotidianos aos espirituais mais traiçoeiros, erguendo-nos com mãos celestiais para nos impedir de tropeçar em pedras que as forças espirituais do mal colocam à frente. Essa promessa, além de nos convidar a uma declaração de fé, revela confiança na proteção de Deus. Nos lembra da soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas, capacitando-nos e submetermos à sua vontade com sabedoria, sabendo que Ele nos mantém seguros em meio às incertezas. No caminho da fé, onde perigos sutis nos espreitam dia e noite, encontramos conforto profundo. Deus nos vinga pessoalmente e mobiliza seus anjos para nos amparar, transformando potenciais quedas em passos firmes rumo à vitória. Já o versículo 13 revela: Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Aqui não é apenas uma defesa passiva, mas um domínio ativo sobre os perigos mais ferozes. O leão simboliza ataques agressivos e frontais do inimigo, com seus rugidos intimidadores e investidas violentas que buscam devorar abertamente, como perseguições ou tentações que assombram a nossa mente. Já a serpente representa assaltos ocultos e enganosos, traiçoeiros como o laço do passarinheiro, injetando veneno sutil de dúvida, mentira ou pecado nas sombras da mente. Deus concede ao seu povo o poder de esmagá-lo sobre os nossos pés. Isso se revela em uma imagem de vitória total sobre as forças e poderes das trevas, declarando que nada escapa à soberania divina. Essa autoridade nos convida a uma oração ousada. Senhor, dai-me força e coragem para enfrentar qualquer leão ou serpente, pisando-os em nome de Jesus. Na guerra espiritual dos últimos dias, onde o diabo ruge como um leão e engana como serpente antiga, habitar no Altíssimo nos capacita não só a sobreviver, mas a reinar com poder esmagador, transformando medo em triunfo eterno. Os versículos finais 15 e 16 coroam o salmo com uma voz direta de Deus, selando uma aliança íntima e irrevogável. Quando eles clamarem a mim, eu responderei. Estarei com eles na aflição. Eu os resgatarei e os honrarei. Eu os recompensarei com uma vida longa e lhes darei a minha salvação. Aqui, o Altíssimo se compromete pessoalmente. Responde ao invocante com imediatismo fiel, como um pai atento, que nunca ignora o clamor do filho. Está presente na angústia, não distante, mas ao lado de provações mais densas. Livra do jugo do inimigo, transformando aflições em testemunho. Glorifica e levando o humilhado à honra eterna. Sacia com longevidade, marcando com um tempo pleno e protegido contra quedas prematuras. E por fim, revela a salvação, desvendando o destino eterno de redenção que transcende esta vida frágil. Essa progressão orativa nos convida a clamar com ousadia. Senhor, responde ao meu chamado da angústia. Livra-me, glorifica-me com a tua presença e sacia-me com a visão da tua salvação eterna, dando força para perseverar fielmente. Na soberania divina, onde o inimigo não pode anular nosso chamado, esses versos nos fortalecem na provisão ilimitada, ou seja, uma vida abundante aqui nesta vida e glória para sempre. O Salmo 91, do esconderijo do Altíssimo às promessas de anjos e vitórias sobre leões, nos revela um Deus Todo-Poderoso como morada segura e protetor incomparável, corroborando com o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31. O que podemos dizer a respeito de tudo isso? Se Deus está por nós, quem será contra nós? Permanecer, isto é, habitar de forma permanente e confiante no Altíssimo, não é mera teoria, mas garantia viva de livramento em todas as suas dimensões, coroada por longevidade plena e revelação da salvação eterna. Como foi dito anteriormente, isso se desdobra em 3 formas soberanas: do perigo, quando males e pragas simplesmente não alcançam, repelidos pela morada em Deus, essas pragas espirituais ou físicas que se dissipam antes de tocar na tenda do fiel. No perigo, preservando no epicentro da aflição como um farol inabalável em meio à tempestade. E, através do perigo,
transmutando adversidades em degraus de glória, onde o que parece derrota vira triunfo divino para o bem do povo que honra o nome de Deus. Essa tríade nos dá firmeza na fidelidade imutável do Senhor, que sacia com longevidade, com o tempo marcado e protegido contra quedas prematuras pelo inimigo e nos conduz à salvação revelada, o horizonte eterno de redenção. Assim, o Salmo 91 nos convida a uma fé ativa, onde a soberania de Deus transforma a vulnerabilidade humana em herança invencível de paz e eternidade. A trajetória do Salmo 91 espelha nossa fragilidade universal. Laços sutis do passarinheiro capturam com iscas enganosas, como tentações que parecem prazer, mas nos levam à ruína. Pestes perniciosas, como pragas históricas que dizimaram nações, expõem vulnerabilidade a invisíveis ameaças. Terrores noturnos e seta diurnas, simbolizadas por medos opressores, que são solidão, doença, morte e espíritos que oprimem sem que nós os controlemos. Daniel sobreviveu aos leões. Pedro dormiu sereno na véspera da execução de Herodes. Guerras romanas sob ordens de Nero envolveram crucificações em massa. Vespasiano inaugurou o Coliseu com cristãos devorados por leões. Perpétua enfrentou o martírio familiar com fé inabalável. A noite de São Bartolomeu ceifou 70 mil em uma noite. Essas perseguições revelam não só a eternidade das provações, mas também a graça sustentadora de Deus. Sem Deus, buscamos refúgios falsos, como talismãs, forças próprias, e aí caímos em arapucas espirituais, como o mundo, a carne e o diabo, conforme foi mencionado em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Isso desnuda o vazio existencial. Corações inquietos, almas sitiadas, ansiando proteção que nada preenche além do Altíssimo. Se na sua jornada diária esses perigos persistem, declare como salmista: o Senhor é o meu refúgio, não de forma mecânica, mas habitando permanentemente. Se o seu coração clama por refúgio eterno, Jesus Cristo, o Altíssimo encarnado, é a única resposta duradoura ao vazio. Ele nos livrou do laço do pecado na cruz. Entrega sua vida a Ele. Jesus, eu habito em Ti como morada permanente. Sê meu baluarte contra todo mal. Confio em Ti plenamente. Ele responderá, livrará da angústia, glorificará e mostrará salvação para você. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque te fez sentido. Por isso, peço que curta esse vídeo para nos ajudar nesse trabalho e compartilhe para alguém que você quer bem. Inscreva-se neste canal e vamos escrever juntos o capítulo 29 do livro de Atos. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e entenda como um mito popular pode acabar com um casamento. Que Deus continue abençoando a sua vida abundantemente, em tudo que você precisa e for bom para ti.